Se você vai construir, vai projetar ou vai morar numa casa do padrão Casa Verde e Amarela ou antigo Minha Casa Minha Vida, existem alguns pontos que devem ser levados como mínimos para você aceitar essa casa ou projetar, porque isso está determinado hoje por uma portaria na 959, agora de 2021, e ela determina, entre outras coisas, a quantidade mínima de tomadas de pontos de rede, de pontos de telefonia, que devem ser respeitadas para a colocação nesse tipo de casa. Então, claro, é o mínimo do mínimo que eu vou passar aqui para vocês, e o ideal, é claro, que sempre sejam colocados mais pontos, até se você quer ver mais pontos, quer ver, por exemplo, quantos pontos tem numa sala de estar, quantos pontos que eu coloco numa casa de um padrão bom, se inscreva no canal que tem vídeos falando sobre isso. Olá a todos, meu nome é Isaías Vandowski do canal IVM Engenharia Elétrica e eu tenho mais de 10 anos de experiência na área de projetos e execuções elétricas e já fiz diversas casas do antigo Minha Casa Minha Vida, e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre quais que são os pontos mínimos determinados pela portaria 959. Eu sigo nos meus projetos desse tipo de perfil, porque esse é o mínimo que a Caixa vai aprovar lá para financiar. Eu vou usar essa planta aqui. Essa planta é uma planta básica, pode ser apartamento, pode ser casa, mais ou menos desse tamanho, vai se encaixar no perfil que eu estou falando de tomadas, tá bom? Então, o que a portaria pede? Ela pede, vamos começar primeiro com a sala de estar, ela pede 4 tomadas na sala de estar. Onde que eu posso colocar essas tomadas? Então, normalmente, essas 4 tomadas, 2 delas são colocadas na área de TV, então eu colocaria uma tomada baixa para a parte do rack e uma tomada média, tomada baixa 30 centímetros, média 1,20 ou 1,10, atrás da TV. O meu símbolo de tomadas é esse aqui, meu símbolo de tomadas é esse aqui, mas não precisa se preocupar com isso. O ideal é você ter uma ideia de que tomadas que tem mais ou menos a posição. Além disso, é interessante sempre colocar tomada ao lado do sofá. Então, se são 4 tomadas, eu vou colocar uma tomada baixa a 30 centímetros desse lado e uma tomada baixa aqui. Lembrando que são sugestões. Com isso, eu fecho a quantidade mínima de tomadas que pede na sala. Aí nós vamos para os 2 quartos. E é pedido 2 tomadas por quarto. Essas tomadas é interessante colocar uma ao lado do interruptor e outra ao lado de uma das cabeceiras. Então, a gente vai colocar uma aqui, uma tomada média a 1,10 e outra tomada aqui. Se você entrar lá no meu canal, você vai ver que eu tenho um vídeo sobre tomadas nos quartos e você vai ver que eu colocaria pelo menos uma tomada do outro lado da cabeceira, poderia colocar uma tomada atrás do guarda-roupa para se a pessoa for colocar uma TV, mas não é esse caso, não é o assunto do vídeo aqui. Então também vou colocar outras 2 tomadas aqui no outro quarto. Depois disso, temos as tomadas do banheiro. Tomada do banheiro é pedido apenas uma tomada, além, é claro, do chuveiro. Então, eu vou colocar aqui o ponto para o chuveiro, que fica em cima do chuveiro, e uma tomada. Aqui vai uma dica bem legal. Se você está fazendo a tua casa, ou se você vai reformar a tua casa, é interessante que essa tomada fique do lado direito da pia. Pensa assim, se você vai usar uma chapinha, um secador, a maior parte das pessoas é destra, então você vai pegar com essa mão aqui. Se você pegar e colocar a tomada do teu lado direito, aqui eu estou lendo para o meu lado direito, e puxar aqui, o cabo vai ficar dessa forma. Se ela estiver do lado esquerdo, eu vou atravessar esse cabo na minha frente, e isso é ruim. É ruim do ponto de vista de usabilidade. Então, tome cuidado com isso. Então, o ideal é sempre colocar do lado direito na pia. Nesse caso aqui, se eu fosse projetar da forma como normalmente é para aluguel ou para compra, que é um modelo padrão para todas, nós colocaríamos essa tomada junto com o interruptor aqui, uma tomada média na mesma caixinha. Se fosse uma casa um pouquinho mais diferenciada para um cliente, eu colocaria essa tomada aqui, certo? Agora, indo para o lado da cozinha, é pedido no mínimo 4 tomadas na cozinha. Essas tomadas devem ser pelo menos uma para o cooktop, uma para cima da pia, ali para você ligar algum eletrodoméstico, e outra atrás da geladeira, fecha nas 4 tomadas. Então seria uma aqui. A norma, ela também não especifica se essa tomada ela é
dupla, por exemplo, na mesma caixinha 2 tomadas, ou se tem que ser 2 caixinhas separadas. Então a gente conta, mesmo sendo uma caixinha, se tiver 2 tomadas, são 2 tomadas. Então por isso que aqui eu tenho uma para o cooktop ou para o fogão, 2 em cima da bancada juntas e outra atrás da geladeira. Uma coisa legal que eu gostaria de falar aqui, mesmo sendo uma casa, digamos, a mais barata possível, eu gosto de indicar uma tomada nessa parede oposta aqui, uma tomada média, porque muitos dos clientes que compram esse tipo de casa ou esse tipo de apartamento gostam de fazer uma bancadinha do lado contrário da pia para poder colocar um eletrodoméstico ali. Então é legal ter uma tomada aqui, mas, como eu disse, se for seguir o que é pedido, não necessitaria ter essa tomada. E indo para o lado de fora, nós temos a lavanderia, e para a lavanderia é exigido 2 tomadas. Essas tomadas normalmente ficam na mesma caixa e seriam tomadas aqui. Essas tomadas, só tomem cuidado que elas devem ser de uso externo, porque elas estão numa área externa, nesse caso aqui. Então, dê uma olhada aí, porque a maior parte das pessoas que eu conheço não instala tomadas específicas para isso, e está errado, segundo a norma. Então tem que ter uma tomada com proteção, porque ela está ao tempo. E agora a gente vai para os pontos de telefonia. A norma, essa parte, ela deixa bastante a desejar, porque existem pouquíssimos pontos exigidos por ela. Existe apenas um ponto de telefone. Antigamente, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, que não era muito comum a internet do jeito que a gente conhece hoje, a gente tinha um ponto de telefone do lado do sofá. Hoje em dia, esse telefone está quase inexistente, então a gente coloca esse ponto atrás do rack. Então eu colocaria esse ponto aqui, e além desse ponto, eles também pedem um ponto de TV, então eu também colocaria atrás aqui. Esse ponto pode ser tanto atrás da TV, que seria o ideal, ou atrás do rack, e um ponto de campainha se for apartamento. Essa campainha, ela seria aqui para o lado externo, o botão, e uma cigarra para o lado interno, certo? Esse daqui é o mínimo que a norma pede. É claro, seria interessante colocar um ponto, pelo menos, de telefonia em cada quarto, não para o telefone, mas para a internet. Seria interessante colocar também pontos de access point ou Wi-Fi, como a gente chama. Tem vídeo falando sobre isso, aí bem detalhado de onde eu colocaria. E daí agora tem os pontos de iluminação que eu não encontrei em nenhum lugar nessa portaria pedindo exatamente quantos pontos ou que pontos que são, mas é o básico do básico que tem que colocar aqui, que eu vou falar para vocês também. Seria um ponto no banheiro, um ponto central, um ponto em cada quarto, 2 pontos aqui na sala de estar e jantar, então seria um aqui e um aqui. Existe uma quantidade mínima determinada pela norma, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que nesse caso aqui seria pelo menos 2 pontos, mas eu já vi várias casas que é apenas um ponto central e um ponto aqui para a cozinha. Além disso, tem que ter pelo menos um ponto externo, que seria em cima aqui da área da lavanderia, e eu também indico, geralmente em muitas casas, um ponto de arandela aqui para o lado de fora da porta, com acionamento aqui do lado da porta, para a pessoa poder ter esse mínimo de conforto. Com isso daqui nós fechamos todos os pontos mínimos, lembrando, são mínimos. Então, se você vai fazer uma casa desse tamanho, tem muito mais ponto que tem que ser colocado, e se inscreva no canal, porque mais para frente eu vou pegar essa mesma casa e vou encher de ponto de tudo que é coisa que você possa imaginar que é possível dentro de uma casa nesse padrão aqui, para você poder fazer uma casa aí com tudo que o cliente tem direito, porque por mais que essa casa seja pequena, não é tão caro assim para fazer uma instalação elétrica muito melhor. Só que não saia do vídeo, porque ainda tem mais algumas coisas que são obrigatórias nessa portaria que tem que ser considerado aqui, e você tem que olhar aí no teu projeto ou na tua casa, que é a parte de circuitos, alguns dimensionamentos mínimos que são exigidos. Por exemplo, lá você vai ter um quadro de disjuntores, é obrigatório ter um quadro de disjuntores, e nesse quadro de disjuntores tem que ter no mínimo um disjuntor para iluminação, ou seja, você vai desligar ali o disjuntor, vai fechar só a iluminação, não pode desligar a tomada. Um disjuntor para a tomada, um disjuntor para a área da cozinha e um disjuntor para o chuveiro. Além disso, claro, vai ter pelo menos mais um disjuntor que pega o resto das tomadas, e eu gosto de sempre colocar o disjuntor da área da lavanderia separado também. E aqui vale uma breve explicação sobre o disjuntor. O disjuntor, ele protege apenas contra sobrecarga e também curto-circuito. Para proteger você contra choque, a norma ela obriga a utilização de um dispositivo chamado DR. Esse dispositivo vai lá no quadro, você tem que ver se tem, se não tem, está fora de norma. Já faz anos que é obrigatório, ela veio para exigir essa utilização desse equipamento, e é extremamente necessário que seja instalado
pelo menos um DR. Existem outros equipamentos de segurança que também seriam interessantes de colocar, mas eu estou mostrando aqui um padrãozinho de uma casa básica que não necessariamente é obrigatório. Eu espero muito ter ajudado vocês. Se tem qualquer dúvida, deixe um comentário aqui que eu vou responder todo mundo. E muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.